Chegamos em Kirlian e agora fudeu. Esse é o Terror Sem Medo Podcast, eu sou a Cal. E eu sou o Fábio. E antes de começar o podcast, tem uma coisa que eu esqueci de fazer na leitura de comentários. O André veio 2 vezes falar, me zoar no nosso WhatsApp, né? Que a gente é amigo próximo e tudo mais. Eu vou soltar um comentário dele sobre o Reserva Hemovision que eu fiz num episódio do podcast dele e depois eu me desdisse no nosso. Fala, casal sem medo, aqui é o Andrés. Então, eu quero fazer um comentário, mas na verdade vai ser mais direcionado ao Fábio do que a Cal, né? Eu até comentei com o Fábio ali no particular no WhatsApp que eu queria tecer um comentário num dos programas de vocês, né? Mas eu não ia conseguir relatar a graça desse comentário ali se escrevendo nas redes sociais e tal. Daí o Fábio me liberou aí para poder falar em áudio, né? Que é sobre o episódio 84. A Garota Sombria Caminha pela Noite. Puta, título longo, hein? Podia continuar. Encontra um brasileiro, um português e um argentino no bar, né? Mas, antes que eu me perca aqui, então eu quero fazer o seguinte comentário. Nesse programa de vocês, o Fábio falou isso. Como bons fãs de terror, a gente conhece o canal Shudder, né? Que é um streaming estadunidense, produz muito filme de terror e exibe muito filme de terror. A Reserva Hemovision fez uma parceria com o Shudder. Então, muitos filmes da Shudder estarão no Reserva Hemovision. Ai, que legal, não sabia. É legal. Então, assim, a gente acabou pegando uma assinatura gratuita de 15 dias pra ver, né? E eu vi lá que tem bastante coisa interessante de terror pra gente falar. Talvez até a gente mantenha a assinatura pra falar de filmes que estão lá no futuro. Ah, legal. A gente tava vendo mesmo, né, que tem um catálogo muito bom de terror. Então, pra quem curte, vale a pena assinar. E isso não é um jabá. E exatamente um mês antes, ele falou isso lá em casa, lá no Variações de um Nerd, né? Ó, me metendo, fazendo um jabá quase. Ele falou isso aqui. Dá sim, então, porque daí a gente pegaria alguma coisa com 24 Só que daí se tira o Crunchyroll, já sobra 27. R$27, olha, com R$27 a gente pega o quê? Crunchyroll vai assistir o quê, mano? Vai ser Reserva Hemovision? Que porra é essa, velho? Olha só como o mundo dá voltas, né? Mas brincadeiras à parte, um abração pra vocês e muito sucesso. Tá feliz, Andréas? Pronto. E lembrando que esse é um episódio recomendado por ouvinte. Inclusive, quem recomendou esse tema pra gente, né, esse assunto, foi o Miyagi, lá no Spotify. Então, cá estamos, realizando o desejo dos nossos ouvintes. Se você tem desejos que a gente faça algum episódio, comenta. A gente tá pagando todas as nossas dívidas com os ouvintes. Esse ano vamos pagar todos, vamos zerar. Criar novas pra 2026. É verdade. Em um estúdio recém-pintado, em que o ventilador ressoa como um ruído branco ao longo da minha fala e da fala de qualquer um que passar por aqui hoje, o terror se instala em uma pequena cidade, que nos engole com suas crenças e costumes. Criaturas sombrias, entidades de outro mundo e mistérios inexplicáveis são apenas alguns dos horrores que assolam os moradores. Prepare-se para embarcar em uma jornada eletrizante, onde desvendaremos os segredos obscuros de A Frequência Kirlian, a noite toda e todas as noites. E temos sinopse para essa série, Blitz. Temos! À meia-noite, um DJ solitário transmite as histórias mais estranhas e mais assustadoras dos limites de Kirlian, uma cidade perdida em algum lugar da Argentina. Que medo! E onde que as pessoas podem assistir essa série? No YouTube, tá fácil, de graça. E lembrando que teremos spoilers de A Frequência Kirlian. Segue a gente no Instagram, no Threads e no YouTube. A gente tá como @terrorsemmedo13, tudo junto e 13 numeral. E tá ligado que seguir a gente é bem mais seguro do que dar um rolê em Crystal Lake.
Cara, eu fiquei pasma quando a gente for assistir pela primeira vez, né, a série. Mano, eu não sabia que os episódios, eles eram tão curtinhos assim, sabe? São episódios bem curtinhos. Eles não chegam nem a 10 minutos, né? Só o último que ele tem 10 minutos e 3 segundos, então... Mas assim... tem abertura, encerramento. Então, cara, eles não tem nem 10 minutos, então a gente achou, né, que fosse assistir um por vez. Porque quando dão recomendação de série pra gente, a gente sempre pensa, né, vamos jogar bem mais pra frente, pra gente poder assistir, né, pelo menos a primeira temporada toda, ou se a gente curtir bastante, a gente assiste ela inteira, né, se for uma série mais curtinha, assim. Até no podcast não aparecem tantas séries quanto a gente gostaria. Porque pra assistir é muito mais complicado, muito mais demorado. Até pra fazer uma pauta de uma série é muito mais demorado também. Sim, verdade. Acaba sendo uma coisa um pouco mais onerosa, né? Mas a gente gosta, né? Isso não exime vocês de recomendarem uma série. Mas a gente pensou, né? Vamos colocar bem mais pra frente, porque é uma série, né? Vamos assistir, vamos nos dedicar. Episódio por dia e tal, pra não ficar muito cansativo. A série tem, 8, 9 minutos cada episódio. E são 5 episódios na primeira temporada, que é o que a gente vai falar hoje, né? A gente vai falar só sobre a primeira temporada. São 5 episódios, ou seja, nem o tempo de uma série hoje em dia, né? Não dá uma hora, né? Então, não dá uma hora. Ela é gostosa de assistir, mas eu, particularmente, eu dei uma olhadinha em outros vídeos, né? Vou mandar minha perspectiva, depois eu quero saber da sua também, Liz. Tá bom. Eu assisti a série. Eu achei legal, nada tão, nossa, eu gostei, eu achei interessante, tudo. Porque, assim, eu gosto muito desse lance de creepypasta, né, de ficar vendo sobre isso e tal, não lendo, né, mas, vendo vídeo sobre. E pra mim, ela me remete muito a isso. Então, eu acho super legal. Só que quando eu vi alguns vídeos na internet, no YouTube, né, sobre a frequência Kirlian, eu fiquei assim, cara... Eu não sei, parece que eu não assisti a mesma série que todas as pessoas que falaram sobre. Porque elas estão muito fervorosas, assim. E eu assim, gente, essa série é legal, mas ela não é tão legal assim, sabe? É uma série massa. Ela não é tudo isso, assim. Eu, pelo menos, eu não achei tudo isso, assim, sabe? Eu achei super legal, agradeço a recomendação, mas... eu não achei tudo isso assim. Então eu pensei, gente, será que eu assisti errado? Agora eu quero saber a sua perspectiva disso. Eu achei muito ok, é sério. Beirando ou não, quase não gostei. Vendo os vídeos também pra pesquisar mais sobre a série, eu vi que a galera tava super assim, cara, é a melhor coisa que você vai ver na sua vida. E pra mim não foi nem próximo da melhor coisa. Também não é próximo da pior coisa. É só mais uma série. Tá no mediano ali, né? Tá entre as séries. Assim, não é uma série que eu não indicaria. Eu indicaria, porque eu acho interessante. Sim, é legal. É legal pra se indicar, até pra fazer o episódio. Porque se não fosse legal, a gente até não faria, né? Sim, exatamente. É uma temática diferente, é um gráfico diferente, né? O desenho é diferente, assim, o visual da série é bem diferente. Eu gostei bastante, assim, da forma que eles fizeram, sabe? Gostei do roteiro também, que é um roteiro massa. Tem uma vibe meio podcast, uma vibe meio rádio antiga, né? Bem podcast, assim mesmo. Podcast solo, né? É, um podcast solo, assim, sabe? Então, lembra um pouco pra mim, assim, sabe? Provavelmente quem tiver seus repertórios de podcast vai ter a lembrança, mas pra mim lembra uma vibe Terror na Esquina, sabe? Sim, que tem as histórias e tudo, que cada um lê a história, depois fala sobre e tal, né? É um Terror na Esquina meio que em desenho, animado. Você ouve aquelas histórias lá de creepypasta deles, assim, histórias de terror e tudo, e você cria um episódio com aquilo. Sim. Então, pra mim, foi bem interessante, assim, sabe? Eu gosto mais do Terror na Esquina. Sim, eu prefiro... do que da série, com certeza. Mas se o Felipe fizesse umas animações, talvez teria uma vibe dessa. Assim. Foi legal por conta de eu gostar de creepypasta, mas é uma série que foi ok, assim, sabe? Não é uma coisa que, nossa, revolucionou o mercado de séries na minha cabeça. Ela tem inspiração numa série chamada Welcome to the Night Vale, acho que deve ser Bem-vindo ao Vale da Noite, que é uma série de terror surreal e que os locutores, eles narram eventos numa cidade misteriosa. Não conheço esse podcast, não ouço podcast de outros países, só podcast nacional. Eu acho que o único podcast que eu consumo de histórias é o Terror na Esquina. Por um tempo eu cheguei a ouvir o que você estava ouvindo outro dia na cozinha.
Modus Operandi. Modus Operandi também, comecei a ouvir, depois não ouço mais. E outra galera que fazia podcast lá no passado junto com a gente, né? A gente também acompanhava alguns episódios que eram assim. Sim, então, um que eu gostava bastante, que faz tempo que eu não ouço, por conta de ter ido pro Spotify e tal, então aí não tava ouvindo mais, mas eu não sei se continuam fazendo. Os Fantasmas Se Divertem, que são duas mulheres que fazem, e é muito legal. Elas também fazem um esquema bem terror na esquina, assim, sabe? Pegam histórias e tudo e vão contando. Então é bem legal. Eu particularmente gosto bastante, né? E assim, querendo ou não, Kirlian é uma cidade que não existe, né? Tipo, é uma cidade fictícia mesmo, na Argentina. E, aliás, né? Em qualquer lugar do mundo, né? Então a história acontece na Argentina, porque é uma produção argentina. O que eu acho legal dessa história, né? Desses episódios, é que a história, ela se passa de acordo com as crenças mesmo que muita cidade pequena tem, né? Se você for conversar com qualquer pessoa mais velha e tudo, cara, todo mundo vai ter uma história com lobisomem, vai ter história com chupacabras. Principalmente cidade pequena, né? Então, geralmente cidade pequena que tem isso, sabe? Então eu acho super, sabe, espírito com loira do banheiro, sabe? Tudo bem que loira do banheiro já é meio que, né, nacional e tudo, mas, cara, muita história tem, né? Um menino que morreu e ainda continua vagando naquela fazenda, sabe? O meu pai, ele é de Adamantina e ele contava, ele morava numa fazenda e ele contava que tinha, sei lá, uma pessoa vestida de branco no cafezal. São coisas de histórias de cidadezinha. Então, tem muita história de caminhoneiro, né? Que vê uma mulher de branco, carona, né? A gente outro dia pegou um Uber com um cara que contou uma história pra gente, lembra? Então, assim, a gente vê muitas histórias dessas, né? Então, considerando isso, essa série é bem legal, né? Porque ela retoma um pouco do que a gente conhece, né? De Brasil, de América Latina mesmo, né? Que a gente vê muito isso na América Latina, né? Todas essas crenças, assim, interessantes. O que não me pegou na série é o formato da contação de história. É mesmo? Nos podcasts que a gente comentou, as pessoas, elas comentam sobre a história, mas elas não estão na história. Então aí eu acho que torna mais surreal do que contado por alguém que tá na história. Que aí parece mentira, entendeu? Pra mim parece mentira. Como o meu pai falava sobre a pessoa de branco no cafezal, que eu sei que era mentira, porque ele era criança. Acho que a narrativa da série não me pegou por isso. Se fosse como a gente falou, pegar um podcast de contação de história e transpor visualmente o que tá se falando, pra mim seria mais interessante. Eu acho que eles meio que fizeram isso, mas eu não sei, tipo, não me pegou tanto, sabe? Eu não sei se é porque eu também não sei o que eu tava esperando da série, sabe? Não é uma coisa então que, eu esperei isso nada, assim. E recebi aquilo, sabe? Eu não tava esperando nada, eu recebi a série e fiquei tipo, Mas assim, assistindo de novo, porque a gente assistiu 2 vezes, né, a primeira temporada, eu tive um olhar um pouco mais diferente, assim, porque eu tinha visto os vídeos e eu falei, cara, eu preciso ver de novo, porque eu acho que eu devo ter visto alguma coisa errada, não sei, porque todo mundo gosta. Deixa eu dar uma olhadinha de novo, né? Eu assisti de novo, realmente, né? A gente vê com outro olhar, porque depois a gente descobre por que é Kirlian, né? Que vem da fotografia Kirlian, que foi descoberto, e que ela realmente existe, né? Precisa colocar um fotograma embaixo, um objeto ou qualquer coisa em cima desse fotograma e é feita uma descarga elétrica, uma voltagem específica, que aí ele tira uma foto da aura daquele objeto ou pessoa. E aí naquele fotograma fica só a silhueta, né, do objeto e essa aura em volta, né, que é uma aura meio púrpura mesmo, né, que aparece ali e tudo. É púrpura, azul, dependendo se for uma folha, ele tem uma aura esverdeada com amarelado. E isso dá o tom da série, né? Dá o tom da cor da série. Isso eu achei, assim, sabendo dos bastidores da série, de que é uma série de guerrilha, que foi um grupo de pessoas que fez na raça, no YouTube, cara, isso faz a série ganhar, claro. Você fala, pô, beleza, foi um trampo feito na raça, igual a gente faz o podcast na raça. Tanto é que cada episódio saía um a cada 3 meses, né? Cara. Porque não era um episódio por semana, porque eles não tinham, né, cacife pra isso também, né? Então... A primeira temporada, como a gente falou, tem 5 episódios. E foi lançado ao longo de 2017 até 2019. E o primeiro episódio, que é o primeiro episódio cronológico, foi lançado em 2018. E ele, na verdade, foi o penúltimo episódio a ser criado. Então, os caras foram criando sem muita pretensão, talvez, né? Talvez aquilo tenha virado uma coisa muito grande, né?
Assim, virou uma coisa muito grande, sim. Chamou a atenção da Netflix, né? Ele foi disponibilizado no YouTube, né? Inicialmente, sem dublagem em português, sem dublagem em nenhum idioma, mas a Netflix adquiriu os direitos da série e dublou a série para vários idiomas. Então, o mundo inteiro assistiu. Cara, isso é muito legal. E ficou disponível aqui na Netflix Brasil, próximo do lançamento. Tiveram mais novos episódios depois, numa outra temporada. Talvez no futuro a gente faça um novo podcast sobre a segunda temporada, mas ficou disponível aqui no Brasil. Cara, assim, pra mim passou totalmente desconhecido. Eu não vi nada, mas o trabalho da Netflix, as pessoas podem reclamar o que quiserem da Netflix, mas a Netflix, ela dubla tudo. E eu acho assim que... Eu sei que tem pessoas que são contra a dublagem, isso aqui, cada um tem a sua opinião sobre isso. Eu acho que quem é contra a dublagem é burro. E alguns são beiram até o elitismo, né? Muito. Porque é aquilo, né? Você só vê, eu só vejo legendado. Tá, beleza, parabéns pra você, sabe? Se o seu comentário não tem a ver com a questão social, tudo bem. E eu achei o trabalho foda da Netflix de trazer, porque trouxe um dublador muito foda, cara. Cara, porque a dublagem, ela dá todo o tom da série, né? Deixa a série mais sombria, principalmente pelo primeiro episódio, que já começa. É praticamente só... Ele falou locutada. Ela é só narrada mesmo, né? O primeiro episódio. Só narrado, Então, assim, a gente só vê a voz muito mais, né? Do locutor, que tá conversando, inclusive, com um dos personagens que tá dentro do estúdio dele. Abrir a série com esse episódio foi interessante, porque assim, foi por conta dela que fez com que a gente assistisse todo o resto com aquela vontade de saber o que vai acontecer, sabe? Apesar de, né, não ter dado aquele sentimento que a gente gostaria de ter tido, assim como várias outras pessoas. Eu falei, gente, e aí, cadê aquele sentimento, sabe? Assim, eu não tive esse engate como as pessoas tiveram, mas a série tem lá seu chamariz. A dublagem nacional é feita pelo Felipe Maia, como eu tava falando. Ele é dublador do Lanterna Verde, do Hal Jordan. Ele é dublador do Demolidor, da série do Demolidor. Pô, ele é um cara super experiente, dublou... Acho que, se eu não me engano, ele dublou até o Ratatouille. Caralho, eu acho que ele dublou, massa. não tenho quase certeza, mas eu acho que sim. Se algum ouvinte souber aí, quiser comentar. Então, cara, o cara levou nas costas a série sozinho, praticamente, porque só ele falando, né? Cara, foi um trabalho em conjunto, assim, né? O trabalho do criador, que é o Christian Ponce, com a Netflix levando isso pro mundo, né? Levando, vozes fodas. Eu não sei em outros idiomas quem dublou, mas no Brasil foram vozes fodas, né? E tem uma coisa interessante sobre o Christian Ponce, que ele dirigiu um filme de terror nacional brasileiro e argentino, o filme que fez um barulhinho na Netflix ano passado, foi o Abraço de Mãe, que é com a Marjorie este ano, que tava boa este ano e também no ano passado. Em todos os anos, todos os outros anos. Tá curtindo o episódio até aqui? Então já segue a gente no Spotify. Se você estiver ouvindo a gente no YouTube, deixa aquele like e já se inscreve no canal. E pra quem prefere outras plataformas, tamo no Deezer, na Amazon Music, na Apple Podcast, na Orelo e no seu tocador de podcast favorito. Quer deixar a gente mais famosos? Deixe seu comentário onde estiver ouvindo ou mande um e-mail para terrorsemmedo13@gmail.com. Como a gente comentou, né, no começo e tal, né, que o que me chamou atenção na série foi essa questão da cidade pequena, né, e tudo. Muitos dos episódios, eles têm elementos de lenda urbana, né, mitos argentinos, sobre lobisomens, sobre histórias de cidades fantasmas. O episódio que eu mais gostei, que foi mais marcante pra mim, é o episódio número 4, O Rei do Natal, que ele não tem aquela estética de todos os outros episódios, né, apesar dele ainda ser uma animação, ele é como se fossem uns desenhos de cartinha de criança, parece que você tá lendo uma cartinha de criança mesmo ali, no final, mesmo que ele volta pra estética normal dele, né? Sim. Você ele vê tem várias estéticas diferentes. E aí ele é um episódio de Natal, primeiro porque eu gosto muito de Natal, aquelas... Mas também ele faz bastante referência a Stephen King, né? Aos filmes, no caso, do Stephen King. Né? É verdade, né? Aparecem os personagens do Stephen King. É verdade, é verdade. Ele faz bastante referência e quem leva esse episódio, né? Porque cada episódio tem o locutor e tem também um personagem que vai conversando com esse locutor, né? Como se estivesse ligando lá e contando suas histórias. E quem faz quem leva esse personagem é Incendiária, né? É Incendiária.
Verdade. A Drew Barrymore pequenininha. O meu episódio favorito também é esse. Eu achei legal ele ter várias estéticas. E esse episódio junta Stephen King com Cthulhu, porque ele encontra um Cthulhu, né? Ali. É um episódio que ele sai, que o locutor sai de dentro do lugar seguro dele, né? Ele vai pra fora. Inclusive, ele bota um traje pra ir pra fora. E esse traje tá presente em todos os episódios. Eu gostei bastante, assim, sabe? Então, pra mim, ele foi um dos mais marcantes, sabe? Eu gostei também do episódio anterior, que é dos vampiros. Acho que é o segundo, né? Ou o terceiro. Gostei. É o segundo, que é o do Mestres da Noite. Mas eu imaginei, tipo assim, sei lá, eu acho que eu não tava pensando em questão de vampiros, nem nada. E aí, eu tava pensando em algum outro desfecho que poderia ter. Mas eu gostei desse também. Mas o mais marcante pra mim foi o episódio de Natal. Eu acho o da Nova Cor, que é um episódio de bruxa, também legal. Ai, sim. É um episódio diferente. Uhum. Ele é um episódio que faz crítica social, bem escancarada, assim, ao conservadorismo, né? Ah, muito. Ele bota bruxas como seres conservadores dentro de Kirlian, né? É legal, isso é legal, acho a crítica social legal. O episódio 2, que é o episódio dos vampiros mosquitos, eu achei... A ideia de ter vampiros mosquitos é interessante. São 2 seres que sugam sangue, né? Aham. A estética dele e a contação dele não me pegou, cara. Achei meio lento. Tem uns momentos que tem muita legenda que... Não que é ruim ler a legenda, mas é que eu gostaria de ouvir as pessoas falando aquilo, sabe? Aham, sim, sim. E o primeiro episódio, ele é um episódio de lobisomem, né? E ele apresenta a cidade. O interessante desse episódio, né? Todos os episódios têm alguma coisa interessante, é que o Caim, que é o lobisomem que o locutor mata, que tá no episódio, ele é mordido por uma she-wolf. Uma mulher, um vampiro mosquito. É uma parada assim, nunca tinha visto, né? Eu achei bem interessante isso. Apesar do episódio não ter sido tão legal. Ela é uma série que ela tem uma coisa que vai acontecer no momento. Eu acredito que não acontece, porque eu já pesquisei e essa série tem 6 episódios. Tem mais um episódio. A gente assistiu 5. Em alguns lugares, quinto, ele é o último episódio da primeira temporada. Em outros lugares, ele é o primeiro episódio da segunda temporada. É, porque eu vi no Wikipedia, 5, 6... é o segunda temporada. Mas eu não sei, assim, porque realmente tem lugar que é primeira temporada, é o 5. É, até o 5, aliás. E tem alguns lugares, como o Just Watch, por exemplo, fala que tem 8 episódios. E aí, como eu não achei a segunda temporada em lugar nenhum, a primeira temporada tá disponível no YouTube em uma playlist. Agora, a segunda temporada eu só vi o 6º episódio, então eu não encontrei nada sobre ele. Então isso é uma informação que tá muito, muito, muito quebrada por ali, por aqui. Então, talvez quem tenha acompanhado na época saiba um pouco mais sobre isso. Mas ele tem essa questão de que vai cair um meteoro em algum momento. E isso é muito Stephen King. É verdade. E Lovecraft. O Lovecraft tem o conto da A Cor Caiu do Espaço, que inclusive a gente vai fazer um episódio sobre esse filme e o quadrinho em algum momento do nosso podcast também, que é um meteoro que cai do espaço e traz uma cor nova. E o Stephen King também tem conto, /livro, /filme, que tem um meteoro que cai na Terra e traz uma consequência também, que inclusive, se eu não me engano, é um filme dirigido por John Carpenter. E então essa série ela é realmente baseada nisso, né? Então ele diz que em algum momento aquilo vai acontecer, tanto que o episódio de Natal, por exemplo, ele se passa em março. Passam em abril, porque eles não vão chegar em maio. Inclusive ele até comenta sobre isso. Eu dei uma olhadinha aqui no YouTube, e no YouTube tem até uma playlist aqui de A Frequência Kirlian, que tem os 8 episódios. Eu acredito que o episódio 6, 7 e 8, eles não estejam dublados em português, né? Mas tá aqui e tá disponível. Eu dei até um playzinho aqui pra ver se tá disponível e tal, e tá. Eles são igualmente curtinhos também, assim, sabe? Tipo, o 6º episódio tem 8 minutos, o 7º 11 e o 8º 13. Quase 14. Então, bem estilo último episódio de temporadas, que são mais longos. Mais longo, né? Mais longo, 14 minutos. O último episódio da primeira temporada, que é o episódio 5, né? Ou o episódio 1 da segunda, eu não gostei, mas é um episódio de um conto que se pode passar em qualquer lugar. Eu não gostei porque tem uma ligação muito próxima com esse episódio também, né? É uma pessoa que se incomoda muito com barulhos externos. E ele acaba trazendo um pouco pra mim coisas que eu tenho. Então eu também não gostei muito por isso. Eu não sei, a história daquele episódio eu não curti muito, assim, sabe? Não gostei, nem revi ele. Foi o único episódio que eu não revi.
eu não desgostei dele. Eu achei, pra mim, assim, ele foi um episódio interessante, porque ele foi bem naquilo que você tava comentando antes de tem uma história e a gente vai criar uma coisa em cima daquela história. Inclusive, o locutor, ele já não começa contando a história, Exato, né? é o próprio cara. É o próprio cara. Então, você vê a história dele o tempo todo e tudo, só no final mesmo que eu acho, se eu não me engano... Tem uma intervenção pra falar. Pra finalizar, assim, a estética dele tem essas cores estouradas, né? Trabalha muito com azul, roxo, um verde, tudo muito cintilante. Ele tem uma trilha sonora legal, que lembra muito John Carpenter, a trilha sonora. Ele tem uma vibe, assim, de... Eu não sei se isso se enquadraria no Brasil, mas das minhas pesquisas de quadrinho underground, assim. Ele lembra um pouco uns quadrinhos meio Piratas do Tietê, assim. Não lembra, mas ele poderia se dizer que tem uma influência, não desse quadrinho, mas de onde os Piratas do Tietê vieram, ele também pode ter vindo, assim, uma Mad, sabe? Mad não seria tão underground assim, mas... uma mídia mais marginal, assim, sabe? Ele tenta passar um ambiente de pesadelo, assim, mas pra mim não pegou. Não pegou, infelizmente. Mas, cara, a série ela é muito bonita. Mas vale a pena assistir. A trilha é muito boa. Inclusive, o seu microfone tem as duas cores da série. Eu adoro essas cores. Eu acho que é por isso que eu gostei um pouco da estética da série. Porque eu gostei bastante. E cara, assim, eu achei super legal a série, eu gostei. É engraçado que eu gostei de tudo da série. Só que é engraçado que ela não me pegou pra ter esse sentimento mesmo, assim, sabe? Eu acho que eu tô sem aura. Aquelas, né? Tipo, pra essa série. Eu acho que se eu tivesse como é que fala? Uma possibilidade de fazer uma kirliangrafia do meu corpo enquanto eu assisto a série, estaria preto. É verdade. Brincadeira, gente. Não, mas falando sério. Eu gostei do roteiro, eu gostei da proposta da série, eu gostei das cores, eu gostei da estética, gostei do trilha sonora também, que eu gosto muito das trilhas sonoras de John Carpenter. Parece que você tá o tempo todo nos filmes do Halloween. Eu gostei bastante, mas é engraçado, né? Eu não senti aquele estalo assistindo a série. Conversando, Beats, sobre essa série, sobre a proposta dela, sobre tudo isso, que nota que você dá? 2. Sério? Nossa senhora, gente, que maldade. Então, é o que eu falei, a contação da história não me pegou. Ela tem, tipo, a trilha sonora legal, tem essa estética marginal, tipo, tem essas referências. Pô, por exemplo, o que eu achei mais legal foi um episódio de referências externas. E ela deveria se conter dentro dela mesma, talvez, né? Sim. Olha, eu vou dar 3,5. Porque, cara, eu gostei bastante da série, eu gostei da proposta, eu gostei de tudo. Mas é que realmente ela não me deu aquele negócio, assim, sabe? Que as outras pessoas estavam tendo, entende? Inclusive o Miyagi teve pra recomendar pra gente, entende? Então, assim, eu gostei porque eu gosto muito dessa proposta de creepypasta e tal. Mas é que realmente, tipo, não me deu aquele gás, sabe? De assistir. E nossa média ficou 2,75. Ai, que triste. 3, hein? Quase 3. Assim, isso não quer dizer que a gente não vá fazer recomendações do Miyagi de novo, de outro ouvinte. Assim, a gente pode não gostar. Assim, a gente só talvez não faça o episódio se a gente odiar o que a gente assistiu. Que aí é perda de tempo pra gente. Mas... se for muito apelativo, né? Porque se a gente odiar, a gente chama alguém que gostou como convidado pra gente poder fazer esse contraponto e quem sabe mudar a nossa notinha. Mas se for uma coisa muito apelativa, um terror apelativo, né? Porque tem muito filme de terror que acaba sendo um pouco apelativo ali. Então a gente não vai fazer. Mas se for um terror que a gente não gostou, a gente vai se esforçar pra, né, fazer um episódio super legal, tendo um contraponto ali também com uma pessoa que gostou do episódio. Tipo, do episódio, da série, do filme, do jogo, sei lá. Então continuem recomendando, gente. Continuem recomendando com base no que vocês gostam. Que a gente gosta. Tem mais recomendação de ouvinte vindo por aí. Então, obrigada por terem ouvido até aqui. Muito obrigada pelo seu download. E até semana que vem. Até semana que vem. Tchau!